Mateus capítulo 16, do versículo 14 a seguir. Coloquei 15 aqui, mas vamos começar no 14. No 14 diz assim: alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Eles dizem, e Simão, volta lá, e um dos profetas, 14, um dos profetas, próximo, e diz-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segue. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O lugar onde Cristo Jesus, ele teve esse passeio com Pedro, se chama Cesareia de Filipe. E eu fiquei muito impactada com esse lugar, já falei várias vezes, e sempre que vou a Israel eu gosto de passar por lá. Eu sinto muita presença de Deus naquele lugar, e por saber que ali, Cristo então era revelado como Messias, como Cristo, Filho do Deus vivo. Mas aquele lugar era um lugar de sacrifício a deuses estranhos, e era uma pedreira muito grande, assim, toda aberta, que nem a pedreira que nós temos ali no Parque Tanguá, era aquela paredão de pedra, e naqueles paredão de pedra, o que eles faziam? Eles faziam lugares e colocavam deuses, e nos pés daquele lugar, eles colocavam os sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Qual sacrifício Deus pedisse, era naquele lugar que era sacrificado. E do lado tinha uma caverna, e ela está lá até hoje, que ela foi esculpida na rocha, e nessa caverna eles chamam de porta do inferno. E Jesus, sabendo que aquele lugar era um lugar consagrado a deuses, porque o povo, eles têm, nas áreas de deserto, que os lugares onde tem água em abundância, é o lugar onde os deuses estão. Então é nesses lugares que eles levantam altares. E Cristo passeando por ali, ele faz uma pergunta, procurando de fato saber se a identidade dele já havia sido revelada no coração dos seus discípulos. Você sabe que até os dias de hoje, tem muitas pessoas que caminham com Jesus, que andam com Jesus, mas ainda não têm a revelação da identidade dele e da sua própria identidade, e que tudo começa a ser estabelecido na nossa vida quando nós descobrimos quem é Cristo, e nós, através dessa descoberta, vamos a descobrir quem nós nos tornamos nele. E ele pergunta, e Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Agora todo mundo pensa que Pedro então passou a ser o primeiro homem a estabelecer a igreja, e que a igreja então agora estava sobre Pedro, que Pedro era o líder da igreja, mas o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em grego, e no Novo Testamento, nesse texto específico, aparecem Petros e Pedra, e Petra, Petros e Petra. Não consigo ler em grego,
pipoque, não sei. Prefiro não tentar. Mas traduzindo Petros e Petra. Petros significa pequena pedra, fragmento solto. Repete comigo, Petros. Pequena pedra, fragmento solto. E Petra significa pedra, rocha firme, maciça, imutável, fundamento sólido. Então, quando Jesus fala no grego, ele diz: tu és Petros, e sob esta Petra eu edificarei a minha igreja. Você é uma pequena pedra, mas que teve uma revelação extraordinária, espetacular, que foi o Pai que revelou a você. E o reino, a partir dessa revelação, é revelado a você também. Mas eu sou a Petra, em que o reino será edificado. Tu és Petros, uma pequena pedra, que será posta em cima da verdadeira, maciça e eterna e forte pedra. Porque o reino jamais seria edificado sobre um homem ou sobre uma mulher. O reino, ele está no rei, na identidade de filho e na paternidade de Deus. Então, quando Jesus, ele diz: tu és uma pequena pedra, e não te revelou nem carne nem sangue, quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Ô pequena pedra, sobre esta pedra, este Petros, esta palavra revelada, que Deus te deu, que sou eu, né? Tudo será estabelecido, o reino será estabelecido, a identidade será estabelecida. Não será como os deuses que levantam nesta pedra, que é uma pedra simbólica, que representa força. Não é nessa água que está caindo na encosta dessa montanha, mas é a água viva, é o amor vivo de Deus jorrando através de uma pessoa, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. Então não se trata de uma instituição. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Cristo. Cristo, Ele é pedra. Petros carrega a unção que Cristo tem e flui nessa unção. Transcrevendo, Pedro, você é uma pedra pequenina, mas a rocha em que eu construirei tudo é a revelação que você recebeu de quem eu sou. A igreja só é igreja quando cada um dos seus filhos tem a revelação de quem Cristo é e o que você se torna em Cristo. Enquanto você não tem a revelação do que Cristo é, do que Cristo veio fazer, do que foi a morte de Cristo Jesus naquela cruz, o que significou seu sacrifício, enquanto você não entende que essa morte te comprou, que essa morte te justificou, que essa morte te purificou, que ela te resgatou e que ela venceu e rasgou todo o escrito de dívida que tinha contra você, que foi Deus fez, apagou tudo isso, para que você se levantasse uma pequena pedra sobre uma grande rocha. Olha só, edificar. Você sabe que para você edificar, você tem que edificar sobre a rocha. Mas quando a gente usa coisas para edificar, a gente usa pedras. Sim ou não? Vai construir uma casa, a estrutura tem que ter pedras, sim ou não? Pequenas pedras. Pequenas pedras, uma do lado da outra, para que levantem paredes. Então, quando Cristo diz assim: tu és Petros, e sobre esta pedra, que é Cristo, eu levantarei a minha igreja. Aqui tem Petros, muitos Petros, pequenas pedras soltas, que juntas formam o corpo de Cristo e que edificam
o reino por onde quer que passe. Mas se nós não estivermos todos unidos e sendo edificados, cada um no seu lugar, cada qual no seu propósito, nós não vamos construir algo que o mundo possa ver. Por quê? Porque nós só vamos estar completos quando um estiver conectado com o outro. Cada um de nós, como um membro do corpo de Cristo, somos necessários para a edificação do corpo. Somos necessários. O corpo, com a falta de um de nós, ele não é pleno. Deus vai agregando pessoas, unindo propósitos e edificando sobre a rocha um ministério apostólico, um ministério profético, um ministério pastoral, os adoradores, aqueles que amam o evangelismo, os evangelistas, e todos nós juntos em Cristo Jesus e unidos formamos o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, do Deus todo-poderoso. Amém? Diga, nós somos a igreja. A igreja, 1 Coríntios capítulo 12, 27. A igreja não é um membro isolado, é um corpo em movimento, que está lá, ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Então, a igreja não é um coração batendo sozinho, um fígado batendo, trabalhando sozinho. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o conjunto unido de pessoas, estruturadas sobre Cristo e para um cumprimento de visão. Qual é a visão dessa casa? Fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, fazendo discípulos para que eles entendam quem eles são, o que eles podem e qual é o propósito da sua vida. Se os discípulos souberem quem são, que são filhos de um Deus vivo, e levantarem outras pessoas para que entendam e que se multipliquem, esse é o propósito. Então, aqui profetas, aqui cantores, aqui adoradores, aqui ministério infantil, todos juntos num só propósito: fazer discípulos em todas as nações. Essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus. Fazer discípulo para quê? Para governar, para reinar com Cristo. Então Deus levanta uma equipe sensacional, monta o seu corpo funcionando em plenitude. A plenitude de Cristo funciona quando todos se tornam um, quando todos entendem que nós todos temos o mesmo propósito, que todos nós temos o mesmo objetivo, que é discipular pessoas, agregar pessoas ao corpo e avançar ganhando vidas, reinando, governando, revelando a paternidade de Deus, porque Jesus Cristo, seu ministério foi único. Ele estava aí para revelar o Pai, e nós estamos alicerçados neles, para que possamos revelar o Pai. Mas por que nós não conseguimos? Porque os membros guerreiam entre si. Porque os membros, eles querem se achar mais importante. Se você vê a igreja de Cristo na terra, se você olhar a igreja espalhada, não só como igreja local, vamos colocar isso como igreja mundial, ok? Eu nunca vi um centro de macumba defamar outro. Eu nunca vi. Vocês já viram? Um centro de macumba defamar outro macumbeiro? Esse macumbeiro não presta, esse macumbeiro não vai ali, esse aqui está fora da doutrina. Eu nunca vi. Mas a igreja, repararam isso? Dentro da própria igreja tem os contrários e tem os a favores, sim ou não? Na igreja, quando você vai falar, por exemplo, de política, vamos falar de política, nós temos políticos cristãos. Eles são cristãos, eles fazem parte dessa pequena pedra que constrói esta grande igreja, esta igreja poderosa. Eles têm um papel essencial de governo sobre a cidade, sobre nós. Mas
aquele irmão não concorda com outro irmão. Então, se você for amigo desse irmão, esse irmão aqui já não concorda porque o ideal dele é diferente do seu. Quanto nós estivermos vivendo assim, nós não vamos ver a glória do Deus vivo. É o diferente que agrega valor. Nós não temos que ser iguais. Cada um de nós tem um propósito diferente, uma função diferente, para que o propósito comum seja realizado. Eu estava conversando com a Tânia, até ontem, dizendo assim, meu Deus, o reino das trevas, ele tem o crime organizado. E por que está crescendo? Porque é organizado. Quem consegue entender? E muitas vezes a igreja do Deus vivo não avança. Por quê? Porque cada um levanta a sua bandeira. Um tem a bandeira que todos têm que ser salvos, outro tem que ser adoração, outro é cura, outro é libertação. Não importa, nós somos o corpo de Cristo, e Deus orou em João 17, foi a única oração que Ele fez por nós, e escreveu, eu oro para que eles se tornem um. Me diga por que vem perseguições? Porque na perseguição, por exemplo, nós fazemos caso entre o batista, o assembleiano, o quadrangular, o da global, ou nação de fé, ou a comunidade de Chade, ou nós fazemos, não, esse não é minha casa, não, a católica, mas na hora que vinha perseguição, você é católico, você não. Não, você é batista, pentecostal, presbiteriano? Não, você não. Você é cristão, filho. Ama Cristo. E a perseguição, muitas vezes, faz o quê? Com que o corpo de Cristo se una. Quem está entendendo? Porque estão tão desunidos por interpretações humanas, por posicionamento. Então, muitas vezes, lembra quando veio a perseguição dos apóstolos, lá em Jerusalém? O que aconteceu? Eles saíram e foram evangelizar em vários lugares, e se uniram. Um apoiava o outro. Quem está entendendo? Então, nós somos o corpo de Cristo, temos várias funções, mas o propósito é o mesmo. A igreja não é um membro isolado. Não é um membro isolado. A igreja é um corpo em movimento. Quanto tempo será que dá para tirar meu coração e colocar ele para bater fora do peito? Ele consegue bater o tempo todo? Mas existe um período de tempo que ele bate fora do peito para que seja feita o quê? Uma cirurgia e se coloque... tem um filho meu espiritual, o Emerson, está internado ali no hospital. Filho, daqui a pouquinho vamos orar por você, tá bom? Está com problema no coração, lembrei dele agora. Está assistindo o culto. Então, o coração não pode ficar muito fora. Assim mesmo somos nós. Uma brasa pode ser tirada do braseiro? Pode. Se ela for recém-tirada do braseiro, ela queima a nossa mão? Queima. Está cumprindo a sua função. Tem calor e tem fogo. Mas se eu deixo aquela brasa fora do braseiro de hoje à noite para amanhã cedo, o que vai acontecer? Pela manhã, quando eu for pegar aquela brasa, ela só vai me sujar. Porque crente fora do corpo de Cristo e do propósito de Deus não aquece, não brilha, só suja. O crente que não está no propósito, ele só mancha, ele só suja, porque ele já não tem mais o brilho. Deus nos fez para sermos corpo, Deus nos fez para sermos unidade. A igreja é a noiva, Apocalipse 22:17. A igreja é a noiva que ama a Cristo. Olha lá, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem me ouve, diga, vem. Quem tem sede, diga, venha. E quem quiser tomar de graça da água da vida. A esposa é a noiva, que somos nós, a igreja. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja.
é o papel da noiva. Ele é o noivo, aleluia. E o noivo vai vir para buscar-nos. E o que nós temos que estar aqui fazendo enquanto esse noivo vem? Nós precisamos chamá-lo, vem, ora vem Jesus, mas quando Jesus vir, nós temos que estar adornados, limpos, nós temos que estar preparados, prontos para as bodas do Cordeiro. E nós perdemos muito tempo nisso, porque estamos muito mais discutindo o que gostamos, o que não gostamos, o que queremos, o que não queremos, o que nós achamos, o que deixamos de achar, e perdemos a oportunidade. Sabe por que eu estou pregando sobre isso? Porque hoje é Santa Ceia. E hoje nós precisamos entender o valor do sacrifício de Cristo, e nós precisamos entender que este sacrifício nos libertou para sermos uma igreja, nos libertou para sermos uma noiva, que as pessoas olhem para a beleza da noiva, para os adornos da noiva, para o perfume da noiva, e que essas pessoas queiram estar também neste casamento. Você sabe que eu acredito que o vestido da noiva, ele deve ser adornado por pessoas, por pedras preciosas, de vidas que foram alcançadas. Cada vida que foi alcançada pela igreja é um adorno no seu vestido. Cada bom testemunho que a igreja dá é mais um adorno no seu vestido, uma pedra na sua coroa. Cada vez que obedecemos o ID do Senhor e que compartilhamos um com o outro, aleluia, nós vamos sendo adornados. Cada vez que nós olhamos no espelho da palavra, em comunhão com a igreja, e nós damos de frente com o quê? Com as nossas más atitudes, as nossas más escolhas, nós estamos o quê? Sendo limpos, purificados, lavados, adornados, perfumados, vamos começando a ter o perfume de Cristo, para quê? Para que no dia que Cristo Jesus voltar, nós possamos então sentar na mesa das bodas. A igreja é a noiva, a igreja é o corpo. A igreja que ama Cristo se prepara para encontrar com Ele. O maior sonho da igreja é a volta de Jesus, porque o maior sonho da noiva é que o noivo que foi para longe, ele volte para buscar ela. O maior sonho que nós devemos ter não é comprar a melhor casa, isso faz parte, isso é uma conquista, mas o sonho que nós devemos ter na nossa vida é de nós estarmos com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais, reinando com Ele, e depois vindo para a terra transformada, exercer o governo que Ele colocou na nossa mão. Esse deve ser o nosso maior sonho. Todas as outras coisas não têm significado e nem sentido, porque são humanas, temporais, e não eternas. Mas o reino de Cristo Jesus, aonde Ele vai reinar e se assentar para governar com a sua noiva, com a sua igreja, Ele é eterno, Ele não tem fim, Ele é sobrenatural. Então o que Cristo está dizendo? Nós precisamos adornar essa noiva. O que vamos apresentar como igreja? Veja, a igreja não é você. Quando você se afasta, você é um membro. Quando você se une, você é a igreja. Você se afastou, aquele lá é o membro da igreja que está desviado. Mas quando se une, esse é o corpo de Cristo vivo na terra. Nós não nascemos para ser membro e não nascemos para virar carvão, para ficar manchando todo mundo e derrubando quem está de pé. Sim ou não? Diga, eu sou feita para aquecer, para curar, para dar vida. Então, Deus estabeleceu sobre Petra, as pequenos Petros, para ser o quê? A noiva, para ser seu corpo. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O que é a igreja? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que se reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de reconciliação. Somos embaixadores do reino dos céus, para trazer a eternidade de paz, de alegria, de harmonia, para as pessoas que estão aí por fora. O que de sorte que nós somos embaixadores? Embaixador é o quê? Um representante de um reino superior, que habita numa terra, para trazer o quê? Uma cultura, porque nós somos apóstolos, porque apóstolo significa o enviado. O enviado para quê? Para plantar uma cultura, para quando o rei vier, na terra que ele conquistou, encontre a cultura do seu próprio reino. Nós temos um ministério apostólico, vocês estão fluindo debaixo do ministério apostólico. Qual é o propósito do ministério apostólico? Preparar o caminho para a volta de Cristo. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Qual é o nosso papel? Reconciliar o homem com Deus. O sacrifício já foi pago, nós já nascemos de novo, nós somos filhos do Deus vivo. Qual é o papel? Dar testemunho de que ficamos milionários. Que maravilha, que Deus nos prospere, mas esse papel lá no céu não tem efeito. Só vai ter efeito se nós formos milionários para investir no reino e reconciliar pessoas ao Pai. Amém? Somos embaixadores. Olha, oh Deus, como se rogasse. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. O que significa isso? Deus clama por nós. Deus nos chama. Nós passamos por vários lugares e não ganhamos ninguém, não reconciliamos ninguém. Nós caminhamos, se somos o corpo de Cristo, se somos a igreja viva, nós carregamos o poder da ressurreição. Nós podemos curar os enfermos, ressuscitar os mortos, nós podemos salvar famílias, restituir direito legal, mas nós caminhamos como se fôssemos só um corpo humano que vai morrer daqui a 10 anos. Quem é a igreja? A igreja não é um carvão apagado, solitário. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso estar no templo, porque isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é o templo, aonde a igreja se reúne. A igreja não sou eu. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja global. Eu e você somos a igreja global. E qual é o papel da igreja global? Fazer discípulos, reconciliando pessoas a Deus, tirando das mãos do inimigo e preparando, quando o Pai voltar para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, haverá um povo reconciliado, famílias inteiras reconciliadas, pessoas curadas das drogas, libertas do vício, prontas para escutar o som da trombeta, e pessoas que antes eram endemoniadas, viciadas, destruídas, oprimidas, suicidas, entristecidas, agora noiva, agora embaixador, agora corpo vivo de Cristo Jesus. Aleluia. A igreja não é o fim. Deus fundou a igreja, né? E agora pronto, graças a Deus, Deus estabeleceu a igreja, Deus levantou um povo, Deus levantou filhos, agora acabou. Não, a igreja não é o fim, a igreja é a base. A igreja é a base. Você já ouviu falar que a família é a base da sociedade? Hein? Quem já ouviu? A família é a base da sociedade, quem já ouviu isso? E nós somos o quê? A família de Deus, a igreja do Deus vivo, a base da sociedade. A palavra de Deus é a base da sociedade até onde Deus não é acreditado. Se você for olhar nos estatutos dos países não cristãos, matar lá é pecado, roubar lá é pecado,
dormir com a mulher do outro é crime de morte. E quem disse isso? Porque Deus é a base de tudo. Eles podem usar a lei como uma faca para matar, para destruir, porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, mas é a base da constituição de todas as nações. Os 10 mandamentos. O cara pode ter 10 mulheres, num país aí que é permitido ter várias mulheres, mas ele pode dormir com a mulher, com a 11ª mulher do outro? Se ele encostar na 11ª que é do outro, o que ele acontece com ele? Ele morre. Ele morre. Então, mesmo aqueles que não têm a Bíblia Sagrada, têm como base a palavra de Deus, porque Deus é a base de tudo. E nós, como igreja, somos aqueles que vivem a palavra. Vocês sabiam, preste atenção, gente, preste atenção, abre o coração e preste atenção. Se eu sou o corpo, certo? Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça porque Ele que dá o propósito. Cristo é a cabeça porque Ele que dá a visão. Cristo é a cabeça porque Ele que comanda o corpo. Cristo é a cabeça porque Ele que une todos. Se eu sou a cabeça, Cristo é a cabeça, eu sou o corpo de Cristo, e se o Espírito de Deus deixou de habitar em Deus, e veio habitar dentro de mim, alguma coisa fora da lógica? Eu não sou o corpo de Cristo, quem diz isso? A palavra. Cristo não é a cabeça, quem diz isso? A palavra. O Espírito Santo não entrou dentro de mim? Ele não habita em mim? Ele não está no céu sentado à esquerda do Pai. Direita está Cristo, Cristo Jesus está lá, mas o Espírito Santo, 40 dias após a ressurreição de Cristo, Ele veio, e Ele o quê? Entrou na igreja. Quem recebeu a Cristo Jesus, levante a mão, quero ver, balança a mão. Pois é, se você recebeu a Cristo, você se tornou corpo, se tornou embaixador, você se tornou a noiva de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Porque que é. Porque que as pessoas precisam ler a Bíblia. As pessoas não liam a Bíblia no tempo de Jesus, porque a Bíblia ficava no templo, só tinha lá uns exemplares do Velho Testamento, e depois os pergaminhos foram tão pequenos, não tinha como escrever pergaminho para levar para tudo quanto é lado, mas aonde se enviava Paulo, se enviava a palavra. Paulo, olha aqui, Paulo, ele não aprendeu com os discípulos. Paulo, ele ficou 3 anos no deserto, na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo entregou a ele a mensagem completa do reino. Quem está me entendendo? Nós temos aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Nós temos o poder dele dentro de nós. Ele revela a palavra. Você pode ler a Bíblia, mas a palavra só vai estar em você e se tornar você quando ela for revelada a você. Enquanto a palavra não é revelada a você, você lê e não entende. Você escuta e não compreende. Mas para quem Deus revela a palavra? Para aquele que quer se tornar um com Ele. Eu não tenho que estar numa igreja porque Deus é bom para mim. Eu não tenho que viver com Cristo só porque Ele cura minhas enfermidades. Cara, eu estou aqui porque Ele é Rei soberano, Senhor sobre todas as coisas, autor e consumador da minha fé, e eu estou me curvando diante da grandeza dEle. E um dia Ele pode não me curar, ainda assim adorarei. Um dia Ele pode não me abençoar, não me dar a vitória, e ainda assim eu adorarei, porque eu não adoro Ele pelo que Ele pode me dar, eu adoro Ele pelo que eu sei que Ele é. Eu sei quem Ele é. Então nós precisamos entender que quando nós nos tornamos um com Cristo, o Espírito Santo está em nós,
quando as pessoas veem nosso procedimento, não digo que sejamos 1000% perfeitos, porque não somos, mas nós somos o exemplo da palavra no pedir o perdão, nós somos o exemplo da palavra em perdoar as pessoas, nós somos o exemplo da palavra em não desistir, em ser resiliente, nós somos o exemplo da palavra quando nós somos humildes. A palavra de Deus, ela não vai ser lida pelo ímpio nas folhas da Bíblia. Nós somos a palavra viva, assim como Cristo foi o verbo vivo. Quando Cristo enviou o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, e nos uniu num propósito, nós também somos o verbo vivo, porque Ele vive em mim. Põe a mão no teu coração e diga: Cristo vive em mim, eu sou o verbo vivo. Oh, você sabe de uma coisa? Quando você ama Cristo e quando você quer ser efetivo no reino, você dorme ignorante e acorda conhecedor da palavra, porque quando você ora com sinceridade e diz: Senhor, como eu vou edificar a igreja? Senhor, o que eu vou explicar? Eu não tenho resposta para isso. E você deita pela manhã, você acorda e uau! Por quê? Porque o Espírito Santo é poderoso, é vivo, e Ele revela a sua palavra aos seus filhos. Eu não sou assim, eu não sou conhecedor da Bíblia porque eu não entendo o que eu leio. Também não entendia. Eu não entendo quem eu leio, mas eu conheço quem eu adoro. E quando nós dizemos: Senhor, eu quero ser um ministro de reconciliação, eu quero ser um apóstolo de reconciliação, eu quero ser alguém, Senhor, que o Senhor olha para o céu e diga: eu quero estar nessa pessoa, porque lá eu tenho descanso, lá eu tenho, eu quero estar nessa pessoa, eu quero estar porque ela me entende, porque ela me ama, porque ela quer caminhar comigo, porque eu e ela somos um. Ela sabe que eu quero ir naquela casa, ela sabe que eu quero dizer aquela palavra. Nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 19. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu sou a igreja viva. A palavra de Deus, olha para ele, a palavra de Deus está em mim, na pessoa que inspirou a sua escrita. Quem inspirou a escrita da palavra? Quem, Avelino? Espírito Santo, cara. O autor da palavra mora em mim. Olha para quem está do lado. Você sabia que o escritor da Bíblia mora em mim? A Bíblia é o único livro que você pode ler que o escritor está junto para te fazer entender. Mas sabe o que a gente procura na Bíblia? Não é o entendimento, é o versículo da promessa. Deus vai falar comigo. Deus está dizendo: eis que estou contigo. Aí quando Deus assim, tem uma palavra dura, não, vou tirar outra. Você entendeu? Ali o que diz, o que a igreja é? Pode ler para mim, por favor, enquanto eu tomo água? Um, dois, três. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Eu sou da família de Deus. Levanta a mão e diga assim: eu sou a família de Deus. Ele é meu pai. Diga para quem está do teu lado assim: ele é meu pai. Olha para quem está atrás, diga para ele: ele é meu pai. Então eu sou seu filho.
olha para ele e diz assim: nossa, você é meu irmão. Está sendo revelado agora. Olha que revelação poderosa. Você é meu irmão. E o que significa isso? Que eu não tenho que matar o meu irmão. Na família de Deus, Deus, ele é um patriarca. Ele levantou patriarcas. Ele levantou Abraão, ele levantou Isaac, ele levantou Jacó, e ao longo dos anos veio levantando patriarcas, fundadores de família, aqueles que estabelecem governo para suas famílias. E Deus, ele não levantou uma instituição religiosa. Deus não levantou uma instituição religiosa. Deus, ele não vem na igreja para gerar conforto nas pessoas. Ele vem para trazer o quê? Confronto. Confrontar tua crença, confrontar teu medo, confrontar teu pecado. Para quê? Para que através do Espírito Santo e da palavra você seja limpo, seja purificado. A igreja não é uma instituição para o bem-estar dos homens. A igreja é uma família de filhos que estão em busca dos filhos perdidos da casa do Senhor. Aqui é uma família, ele é meu irmão, ela é minha irmã. E lidar com o irmão, meu amigo, não é fácil. Não é verdade? A gente briga mais às vezes com os irmãos do que com as pessoas na rua. Porque irmãos é para ter convívio, é para ter intimidade. É com o irmão que você mostra o teu lado fraco. É com o irmão que você revela aquela coisa que ninguém vê, mas o teu irmão vê. Vê ou não vê? Você é egoísta. Você é isso. A igreja não tem pessoas 100% perfeitas aqui, mas todas 100% compradas. Todas 100% remidas, mas que precisam do seu irmão, porque um edifica o outro. O meu nariz manda ar para o meu pulmão manda oxigênio para todo o meu corpo. Um edifica o outro. Não é para você se sentir mais santo, não é para você se sentir o poderoso, o filho amado, o mais iluminado. Não. A nossa utilidade está em ajudar a fluir de nós água viva para limpar o nosso irmão, para edificar o nosso irmão. Tem gente que diz assim: não quero ir em determinada igreja, porque lá tem muita gente pecadora. Cara, eu quero todos os pecadores aqui, gente. Eu quero que venha tudo, que venha as prostitutas, que venha os drogados, que venha os mentirosos, que venha os caloteiros, que venha os endividados, que venha os que não pagam conta, que venha tudo, porque a igreja é lugar de confrontar o pecado, para que o Filho de Deus saia dali e possa ser reconciliado com o Pai e possa mudar de vida. A igreja é lugar de pecadores. Nós ainda estamos sendo confrontados pelo Espírito Santo. Dia após dia, eu não vou na igreja. Por quê? Porque lá tem uma irmã lá que fala dos outros. Pois então, é por ela que Deus está te chamando para orar. Você é a água que vai derramar sobre ela. Você é a intercessão que ela precisa. Porque a igreja é uma família. E você não mata teu irmão porque o teu irmão mentiu para você. Você não mata teu irmão, porque o teu irmão, você tem 24 anos, o teu irmão tem 10 anos, e é aquela mala sem alça, que faz você passar vergonha em tudo quanto é lugar. Você mata teu irmão. Pelo contrário, mano, pega leve, você vai se machucar. Vou contar para a mãe. É verdade, está fazendo errado, vai contar para o pai. Não vá contar para todo mundo, não seja um carvão apagado. Vá contar para o pai. Pai, olha lá o jeito que está o Antoninho. O Toninho só está aprontando. Me ajuda, me dê uma palavra para que eu possa edificar a vida do meu irmão,
para que ele não entre nas drogas, para que ele não volte para o mundo. Ei, família! A gente se chama de irmão, mas se reage como inimigo. Nós somos a família de quem? De Deus. E os irmãos mais velhos precisam cuidar dos mais novos. Mas pastoras, se os mais velhos estão tudo torto, então os mais novos vão ter que orar pelos mais velhos. Amém? Tem muito crente velho, com a musculatura encurtada, que não enxerga mais nada, que está cansado, sabe? E que precisa de crente novo para revitalizar ele, para empolgar ele. Somos o corpo de Cristo. Alguém mata seus velhos? Ah, meu pai está com 82 anos, vai fazer, né, pai? 82, né? 83 já, pai? Vai fazer em janeiro, 83. Matar ele. Matar ele. Vou matar ele, ele não anda mais ligeiro. Né, paizinho? Tem que andar devagar. Vou matar. Quem mata seu pai? Quem mata seu irmão? Eu que cuido dele. Estou junto com ele o tempo todo, incentivando ele. E ele está cada dia. Quem viu que o meu pai está ficando cada dia mais bonito? Levanta a mão aí. Tá, ó, fica de pé, pai, para eles te conhecerem. Tem gente que não te conhece. Vai, fica de pé, vai. Vai, olha lá. Ah. Lindo! É só a igreja que mata aquele crente velho morto que não serve para nada. Mas se a gente chegou aqui, talvez aquele morto deu muitas lágrimas e suor para poder fazer, está cansado, vamos revitalizar. Sabe o que alegra os mais velhos? A alegria dos mais novos. Motiva. Quem está entendendo a mensagem de hoje? Isso aí. Mateus capítulo 18, 20, é o último versículo da minha pregação. O que a igreja é? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou também. A igreja é lugar de presença. A igreja é lugar do mover sobrenatural. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma cadeira confortável, a igreja não é um ar-condicionado, a igreja é lugar de presença de Deus e de entrega. Entrega do quê? A gente tem que entregar aqui o que a gente tem de melhor, mas também temos que entregar a Deus o nosso pior. Senhor, o meu pior, eu renuncio o pecado, eu entrego a Teu. Aqui é lugar de igreja é lugar de altar. Você sabia que Deus não está em todos os lugares? Ai. Deus está sentado à direita, Jesus está sentado diante de Deus no trono, mas Ele levantou um lugar que se põe como estrado dos seus pés. Qual é o lugar que é estrado dos pés do Senhor? O altar, a igreja. Então, se Deus está sentado lá, aqui, agora, nesse lugar, os pés de Cristo e os pés do Pai estão aqui. Você pode orar embaixo de uma árvore? Pode. Quem vai estar lá? Espírito Santo. E para onde Ele vai te trazer? Para cá. Você pode orar na tua casa de madrugada, ser cheio do Espírito Santo, ser transformado, receber a unção e a revelação da palavra? Pode, mas Ele vai te trazer para cá. Porque lá é você e Ele, mas você não foi chamado para estar só com Ele, você foi chamado para ser corpo, você foi chamado para ser família. Claro que cada um de vocês tem sua casa, mas no domingo os filhos têm que se reunir na casa os filhos têm que chegar na casa do seu pai, para adorar seu pai, para comer com seu pai, para receber o mantimento. E os pais esperam por isso.
Então, a igreja não é um prédio, não é uma placa. Por isso que muitas pessoas vão e acabam voltando. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para um propósito específico. O meu fígado veio para ser meu fígado. Pode ser que ele até seja doado para outra pessoa, mas vai ter que tomar um quinhão de remédio, vai ter que tomar um quinhão de cuidado, porque o fígado, que naturalmente é meu, ele pode ser rejeitado em outro corpo. Então nós temos um lugar que Deus preparou para nós, onde nós vamos fluir. Nós temos um lugar onde Deus nos chamou, e não é todo mundo que é filho dessa casa que tem propósito nesse lugar. Mas aqueles que têm, não se encontram lá fora, porque o pulmão que eles têm, que se encaixa direitinho nos propósitos daqui, que emana ar para todo o corpo, quando entra lá é rejeitado, não flui. Deus tem um propósito, uma assignação, um destino, um lugar aonde você se encaixa, aonde você produz, aonde você quer estar. Então você tem que achar teu lugar. A igreja não é um prédio, a igreja não é um lugar de comércio, a igreja não é um palco de talentos. Falei tudo que ela era, agora estou dizendo que ela não é. Ela não é um prédio, ela não é comércio, ela não é palco, ela não é um tribunal para julgar os pecadores. Porque tem gente que vem para a igreja só com o cetro da justiça para condenar todo mundo. A igreja não é um tribunal. A igreja não é um lugar de fuga e refúgio. Eu não tenho para onde ir, eu vou ficar na igreja. Vou estar lá na igreja, mas aí quando arrumo uma namorada, vai embora, não vem nunca mais. É que eu estou sozinho com depressão, eu vou lá para a igreja. Depois que sai da depressão, não volta nunca mais. Igreja não é cidade de refúgio. Igreja é lugar de encontro de filhos, para serem comissionados, empoderados, confrontados, tratados, alimentados, para quê? Serem ministros de reconciliação. A igreja nunca foi perfeita, porque se ela fosse, e só eu tivesse aqui, já estraguei a igreja. Só eu aqui já tinha acabado com a igreja. Quem está entendendo? A igreja não é perfeita, mas é lugar de aperfeiçoamento. A igreja, ela não é santa no sentido de não ter pecado algum, mas ela é santa porque ela é separada, porque ela está na mira, na luz da presença de Deus. A igreja não é o fim da caminhada, é o começo da transformação, o lugar onde Deus forma filhos para governar sobre todas as trevas e sobre essa terra. O que você pensou que era uma igreja? Por que você acha que Deus ia pôr uma igreja para a gente cantar hinos congregacionais no domingo? Aleluia! E voltar com a mesma luta, mesmo pecado, com tudo igual. Deus não criou a igreja, Ele não criou a sua família para reunir no templo, que é a sua casa, a sua família, a sua igreja, para vir aqui no templo, para quê? Para nada. Para nada. Não, Ele quer fluir através de você. Você tem dentro de você quem escreveu a Bíblia, então você é indesculpável porque o Espírito Santo revela. Tem muita gente analfabeta que eu conheço, que é homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e que Deus revela e ensina a ler pela Bíblia. Você não está aqui somente para tomar um lugar, você está aqui porque Deus quer que você coloque a mão sobre o enfermo e que cure o enfermo. Deus quer que você abandone esse cetro de justiça, de querer condenar e procurar perfeição nas pessoas.
Nós nos aperfeiçoamos em Cristo. Nós somos a mão que se estende um ao outro, que ajuda um ao outro. Cada um de nós tem a sua imperfeição, mas juntos nós apoiamos um ao outro. E vamos sendo moldados cada dia mais a Cristo. Hoje é Santa Ceia. Você vai participar da ceia. Você vai receber nas tuas mãos o corpo de Cristo. Porque Deus está dizendo: quem come do meu corpo tem parte comigo, se torna um comigo. Quem bebe do meu sangue se torna um comigo. A partir do momento que eu como do corpo, bebo do sangue, eu me torno um com Ele. Mas o que Ele faz, que eu estou fazendo com Ele? A igreja se perdeu. Sabe por quê? Porque a igreja, Jesus não quer nem vir, em alguns cultos Jesus não quer vir. Jesus não quer vir. Em algumas casas onde as pessoas estão orando também, Ele não quer ir, Ele não vai. Ah, pai, eu não vou. Por quê? Deus visite os hospitais. Deus quebrante, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquele de coração duro. Deus revela a palavra para aquele que está perdido. Senhor, liberta os drogados. Senhor, cura as prostitutas, livra elas. Senhor, vai buscar os irmãos que estão desviados. Sabe qual foi a palavra que Cristo Jesus disse na cruz? O que eu tinha que fazer está consumado. Cristo não vai atrás dos perdidos, Ele enviou a gente ir, e portanto, e fazer discípulos. Cristo não vai entrar lá no hospital para curar, Ele vai levar você para lá. Vamos lá, meu filho, tem alguém lá que está me clamando, você vai botar a mão na cabeça dele, e ele vai ser curado, porque você é meu filho, e é embaixador e autoridade nessa terra, e você vai falar com o câncer, e o câncer vai sair. O que está esperando? Ah, eu não sei, eu estou fraco na igreja, eu não sei se eu permaneço aqui, eu não sei se é da vontade de Deus que eu fique, eu perdi a alegria. Brasa fora do braseiro vira carvão. Perde a graça. Comece a fluir no Espírito. Comece a dizer: papai, onde é que o Senhor quer que eu vá? Eu sou seu corpo em plenitude. Eu sou, Senhor Deus eterno, o enviado, o embaixador do reino. Eu sou da família real. Aonde o Senhor quer que eu vá? E vá lá e meta a mão na cabeça de um endemoniado para você ver se o demônio não sai. Cristo está levantando uma igreja poderosa. E essa igreja sou eu e você, e nós temos uma cabeça sensacional, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tu vai tomar a Santa Ceia hoje, tem que pedir perdão pelos pecados? Temos que pedir, mas nós temos que pedir perdão pelo maior de todos os pecados, é de a gente ser conivente. Sabe o que tem que fazer, mas não faz? Me desculpe, mas eu preciso, para falar da palavra de Deus, para fazer uma reunião de célula, de casa de paz, casa de reino. Acho que eu vou mudar a nossa para casas de reino. Para fazer uma casa de reino, falar do rei, eu não tenho tempo, eu não posso me sacrificar, mas para fazer uma mesa para Satanás, para reunir da gargalhada e falar mal dos outros, tem toda semana com pizza e guaraná. Eu estou errada? Eu estou errada? Bota a mesa lá. Vamos lá. E daí você viu o jeito da Stephanie? Você viu a cara do David? Você viu a pastora? Tá de roupa nova, hein? Tô mesmo, né, Sônia? Tá mesmo. Botei um azul escuro aqui para ficar chique para Santa Ceia, mas foi a Sônia e o Leandro que me deram, ó. Né? E a minha querida princesa que me entregou. Ela fez bolo para a pastora de 40 anos de casado. Fizeram churrasco lá em casa. Deus do céu, quase me mato comer. Aí quer que eu emagreça. O que eu digo para você? A pastora está de roupa nova. Da onde veio essa roupa? Do dízimo do povo.
Gente, se todo mundo se reunisse para procurar uma palavra, uma revelação, para fazer uma oração por um irmão que está caído, para todo mundo dizer, olha, hoje nós não vamos comer a pizza aqui. Sabe aquele irmão que eu não estou vendo na igreja? Sabe aquele? Vamos pegar essa pizza e vamos chegar lá, cantando, bendito é o nome do Senhor, né? Olha que eu estou aqui, Cristo é bom, Ele te ama. Mas por que a gente tem que comer a pizza só com aquelas pessoas? Água parada cria bicho. Não gera vida. Vai atrás de alguém. Põe na tua cabeça que você é embaixador. Põe na tua cabeça que você é eterno. Põe na tua cabeça que Deus te chamou para governar. E vai visitar alguém. Simplesmente para sentar lá e dar atenção para ela. Se você não conseguir convidar para a igreja, na outra semana você vai de novo. Na terceira você cria coragem e diz assim, olha, eu estou orando por você. Nós vamos ter um culto sensacional de aniversário da igreja, agora dia 19. Eu ia ficar muito feliz se eu fosse no aniversário da minha igreja comigo. E você traz a pessoa para vir um aniversário, e ela sai daqui cheia do papai. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, se você pensa que é só comer e dormir, eu preciso dar fruto, eu preciso crescer. Esse é o remanescente dessa casa, esse é o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real, aqueles que Deus chamou para um propósito. Ei, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas. Mas sabe qual que é a coisa mais importante que você tem? Pergunta para quem está do teu lado aí, irmão, qual que é a coisa mais importante que você tem? O que é? A sua alma. Sabe por que muitas famílias não se convertem? Porque não vê Cristo em você. Não precisa fazer culto, é só ser Cristo dentro de casa. Não precisa ficar orando e falando em línguas na madrugada dentro de casa. É só levantar e viver em amor, perdão, misericórdia, bondade, longanimidade, temperança. É só ser Cristo. Senhor Jesus, eu quero ser um contigo. Quero que as pessoas me vejam e vejam a Ti. Oh Pai, hoje eu errei, hoje eu pequei, eu tenho que pedir perdão, porque hoje, Senhor, eu não fiquei parecida contigo, mas Deus, ilumina meu coração com a Tua glória, com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção sobrenatural, até que todos olhem para mim e vejam somente a Ti. Qual é a desculpa? Não tem igreja perfeita, meu querido. Mas eu escolheria uma igreja bem imperfeita para mim trabalhar. A mais louca. Nossa. Sabe por quê? Porque eu posso derramar minha água e limpar a sujeira. Eu posso derramar minha unção e ver a pessoa ficar bonita, linda. Quando eu olho aqui que eu vejo meus meninos, né, que chegaram meio doidinho, tudo bonito. Eu fico dizendo, Deus, como Deus é maravilhoso. E as pessoas dizem assim, pastora, eu vou pedir a conta do serviço. Eu pergunto para ela assim, por que, minha amada? Porque todo mundo lá é macumbeiro. Falei, veja se não tem vaga para mim lá. Pastora, eu vou pedir a conta do meu serviço, porque os irmãos tudo são fofoqueiros, eles ficam fofocando, falando mal de todo mundo lá dentro, aquilo é um inferno, pastora, aquilo não é ambiente para mim. Eu falei, arruma vaga para mim. Porque nós somos enviados nas trevas para ser, e nós queremos fugir. Essa igreja tem que estar cheia de encardido. Vamos buscar os encardidos, os bravos, briguentos.
aqueles que ninguém quer, vamos buscar tudo aqueles parentes teus, assim, que só Deus na causa, traz eles aqui. Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, aqui é lugar de transformação, aqui, sabe, eu gosto muito de flores, e eu virei agora, eu estou adotando orquídea, eu chego às vezes nos lugares, vejo as orquídeas morrendo, eu fico assim para ela, e ela para mim, e aí de repente alguém diz, quer pastora? Eu levo para casa. Eu estou com 30 e poucas orquídeas que eu peguei morta. Está tudo florescendo, com a mais linda do mundo. Eu prefiro ganhar uma que está morrendo para mim restaurar do que comprar uma nova. Porque o cuidado que eu dou para ela, a troca do adubo, o molhar no dia certo, ou colocar o substrato correto. Aí eu fico lá, oi amor, cadê a florzinha? Olha, você é amada, cadê a florzinha? Daqui a pouco vem assim, ó. Está um balcão com 20 orquídeas, todas elas que estavam em situação de calamidade, florescendo. Ei, levanta a tua mão. Tem muita gente para florescer e ficar bonita, porque está perto de você, que Deus está te chamando para fazer uma obra linda. Cristo não morreu apenas para a gente ter um lugar de festa, de comunhão. Não existe comunhão mais gostosa quando se reúne um povo de propósito, que ora com propósito, que busca com propósito. Porque aí então, às vezes a gente vai para casa e volta para cá, e vai de novo, e volta para cá, e vai de novo, e nunca traz ninguém. Quantos desviados que não estão aqui, ó, olha aí para as cadeiras, ó, olha aí. É o lugar dele, ele está lá fora, ele não se encontrou em outro lugar, porque está sendo rejeitado em outro lugar, ele não está se adaptando em outro lugar, o sangue não está dando certo, o jeito de cantar não é o que ele gosta, a pregação não é do jeito que ele quer, só está precisando de você, está precisando que você vá, que você faça ponte. Cristo, ele foi a religião perfeita, e porque foi Ele que nos religou, Ele fez uma ponte. Ele fez uma ponte entre nós e Deus, e nós precisamos ser a ponte entre o homem e Cristo. Nós temos que ser a ponte. Cristo não vai buscar Ele, vá você. Aí Cristo vai com você. Desafie-se a ser melhor espiritualmente. Comece a dizer, eu quero ver o que é curar o enfermo, eu quero ver o que é um camarada que ninguém dava nada voltar para a vida, eu quero ver uma família restaurada, eu quero ver Jesus, eu não quero passar a vida inteira pedindo para o pastor orar pelas minhas finanças, eu não quero passar a minha vida inteira pedindo para Deus orar pelo meu filho, porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, todas e todas. Então vamos fazer o quê? Ah, mas eu estou esperando o tempo certo. Que tempo certo, cara? Cuidado, que de amadurecer para apodrecer é pouquinho. Demora para florescer, para fazer o botãozinho do fruto, sim ou não? Mas depois que amadurece, você olha ele amarelinho de manhã, quando você vê no outro dia, ele já está bichadinho já. Então nós não podemos deixar amadurecer. Tem muita coisa em você que Deus quer usar.